Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui mais uma vez para dar aquelas super dicas da prova da OAB, da primeira fase e quem sabe até da segunda fase da prova da OAB, daquelas questões que a gente sempre tem que conhecer determinados temas e essas questões elas caem com frequência na prova do OAB. Mas pessoal, antes de mais nada, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo para que o YouTube também perceba que é um conteúdo relevante e peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a este conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho, porque com certeza essas informações irão ajudar outras pessoas. Mas pessoal, como eu disse para vocês, eu estou aqui de volta para dar mais uma super dica para nós realizarmos, para você fazer uma boa prova do OAB. E como eu sempre falo, você tem que ter um conhecimento, tem que ter um portfólio básico para conhecer as questões que mais caem. Porque pessoal, é como eu sempre falo para vocês, é um conteúdo muito extenso para você estudar em pouco tempo. E você já conhecendo aquelas questões já básicas e repetitivas que comumente caem na prova do OAB e caem até em outros concursos, você já tem meio caminho andado. E hoje eu vou conversar com vocês sobre sindicato. Para começar, o sindicato, pessoal, essa normatização do sindicato, vocês vão encontrar primeiramente lá no artigo 8º da Constituição da República e também na CLT a partir do artigo 511. Você vai dar uma olhada aí no artigo 511, 513 e seguinte. E vou também deixar claro que você precisa dar uma estudadinha também com maior relevância no artigo 543 da CLT, porque tem muita informação importante ali. E por que o sindicato ele tem essa importância? Primeiro, meus amigos, ele tem relevo constitucional. Eu sempre digo para vocês que, em que pese nós estarmos aqui estudando direito do trabalho e processo do trabalho, a Constituição da República ela é a base de qualquer matéria. Então você tem que conhecer a Constituição e principalmente porque muita coisa ligada a direito do trabalho e processo do trabalho, você já iniciará os seus estudos na Constituição da República. Como eu disse aqui para vocês, lá no artigo 8º. Naquela parte de direitos sociais, você vai encontrar esse artigo 8º. E por que o artigo 8º ele é importante? Ele é importante porque ele vai trazer a figura do sindicato. O sindicato ele tem uma atuação extensa e privilegiada. Ele está ali para proteger os direitos individuais e coletivos do trabalhador. Ele não é igual ao Ministério Público do Trabalho, ele não é igual ao MP que está ali para proteger tão somente os direitos coletivos. Ele vai proteger os direitos coletivos e individuais. Toda a esfera de direitos. Você irá ver a atuação do sindicato na forma mais simples até uma forma mais complexa e mais extensa. Quando eu digo uma atuação de forma mais simples, por exemplo, é quando você vai lá no prédio da Justiça do Trabalho e você vai verificar que em algumas audiências trabalhistas, em alguns processos trabalhistas, quem está atuando a favor
do reclamante é o sindicato, é o advogado do sindicato. Foi como eu disse para vocês, o sindicato ele tem a prerrogativa de proteger os interesses também individuais voltados à relação de trabalho. Pois é, relação de trabalho, relação de emprego, ou até profissão avulsa, profissão liberal, melhor dizendo. Então, tem essa atuação do sindicato, ele vai entrar com a ação. Se, por exemplo, o cidadão, funcionário, ele foi demitido, ele não tem condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios de um advogado, na Justiça do Trabalho, infelizmente, nós não temos a Defensoria Pública, como temos na Justiça Estadual. Existe até uma Defensoria Pública da área federal, mas ela não se enquadra na Justiça do Trabalho. Então, será o sindicato que irá realizar essa defesa dos interesses, sem cobrar. E mesmo que esse profissional, que esse ex-funcionário, ele não esteja ali assistido, né, que ele não seja contribuinte até do sindicato, ele tem direito dessa proteção dos direitos. E é muito comum você ver na Justiça do Trabalho os advogados do sindicato realizando as ações, realizando as audiências de suas ações, protegendo os direitos do seu cliente, que são esses ex-funcionários. E nesse artigo 508, eu particularmente, eu acho muito interessante nós ficarmos atentos ao princípio da unicidade. No inciso 2 do artigo 508, ele trata do princípio da unicidade. É um dos assuntos que tem em várias provas já caiu o princípio da unicidade. O que nos fala o princípio da unicidade? É permitida a criação de um sindicato por determinada área. Em cada região, em cada área, só poderá haver a existência de um sindicato no espaço mínimo de um município. É isso que fala o inciso 2 do artigo 508. Você vai estudar ali o 508, se não me engano, são ali 8 incisos. Fala também que não existe obrigatoriedade de filiação a sindicato. Fala desse princípio da unicidade. Fala também outras informações como a estabilidade. O inciso 8º, pessoal, ele fala aqui que o filiado, ele poderá se eleger como membro de direção do sindicato. E a partir do seu registro até 1 ano após o término do seu mandato, ele não poderá ser demitido. É vedada a dispensa a partir da sua inscrição na eleição até 1 ano após o término do seu mandato. Por quê? Porque, pessoal, recentemente, por exemplo, eu falei da CIPA, falei do membro da CIPA, disse para vocês, a gente pode até, já convido você a assistir esse vídeo da CIPA, que eu falei do cipeiro. E o que o cipeiro ele faz? Às vezes o cipeiro ele dá uma dor de cabeça para a empresa, porque ele busca proteger os interesses dos empregados. E muitas vezes esses interesses dos empregados, eles colidem, eles se confrontam com os interesses da empresa. No caso do sindicalista é exatamente a mesma coisa. Ele geralmente vai proteger o direito dos funcionários. Ele estará ali como funcionário da empresa. Em alguns momentos, em momentos de reunião do sindicato, ele tem o direito de sair da sua atividade.
profissional, né? Ele sai do seu setor, ele vai para reuniões de sindicato, porque ele tem essa prerrogativa. E isso certamente já irrita o empregador, porque ele está pagando o funcionário e em vários momentos o funcionário ele não estará efetivamente trabalhando para ele estará atuando pelo sindicato. Fora isso, como eu disse, o sindicato ele protege os interesses dos trabalhadores, seja de forma individual ou coletiva. E ao proteger os interesses dos empregados, foi como eu disse, da mesma forma que o cipeiro, esses interesses eles irão muitas vezes colidir com os interesses do sindicato, do empregador. Se, por exemplo, se verifica que essa empresa está agindo de forma ilegal em qualquer aspecto da relação contratual, seja individual ou coletiva, seja porque não está realizando o controle de ponto, seja porque tem horas em excesso, seja porque está atrasando salários, seja porque em determinado momento está suspenso o pagamento dos benefícios, vale transporte, vale refeição, vale alimentação. São vários direitos dos trabalhadores e em muitas dessas ocasiões, havendo a ocorrência dessas violações contratuais, o funcionário sindicalizado, seja o sindicato ou o sindicalista daquela empresa ou não, vai lá na empresa, vai lá questionar a empresa. Olha só, empregador, por que você parou de pagar vale alimentação e vale transporte? Por que você está realizando essas horas extras de natural, de forma, ainda que seja natural, mas de forma constante? Todos os dias os seus funcionários estão saindo 40, uma hora após o término do contrato de trabalho, e foi verificado ainda que essas horas extras não estão sendo pagas. O sindicato vai lá. Se tiver uma demissão em massa, como ocorre, por exemplo, às vezes ocorre em Metalúrgica, ABC Paulista, infelizmente, recentemente, não sei se você sabe, mas a empresa Ford, no ano de 2021, fechou as suas portas aqui no Brasil. Teve uma dispensa em massa. O sindicato foi atuar na proteção dos direitos coletivos, porque isso prejudica os empregados. E, consequentemente, por que é previsto na Constituição e na CLT? Porque, num primeiro momento, prejudica os empregados. Mas, se você perceber uma cadeia de acontecimentos, vai prejudicar os empregados, aquele grupo de empregados estarão demitidos, é mais uma massa para a lista de desemprego no país. Automaticamente, se esse grupo não tem dinheiro e não conseguir uma recolocação, terão problemas financeiros, afetará no consumo deles, consequentemente as empresas ligadas à prestação de serviços e consumo também serão afetadas, porque determinada parcela da sociedade está sem emprego e por aí vai. E se aquela empresa prestadora de serviço não tiver quem contrate os serviços, vai demitir os outros funcionários e por aí vai. É um ciclo vicioso isso. Por isso que a relação de emprego é protegida. Por isso que os direitos sociais eles são protegidos. Por isso que o artigo 8º, que trata do sindicato, está lá na parte de direitos sociais, porque o legislador originário constitucional, o constituinte originário, se preocupou com o social, se preocupou com a sociedade, até colocando aquilo ali como status de direito fundamental. Está por ali. E você tem que saber, tem que ter essa linha de raciocínio. Para você fazer uma prova do OAB, para você ser um advogado, você tem que ter toda essa linha, essa estrutura de raciocínio. E é por isso que o juiz, muitas vezes, você não entende e muitas vezes ele vai lá e protege o emprego, protege o trabalhador.
Tanto porque num primeiro momento o trabalhador realmente, em regra, ele é hipossuficiente, ele não tem condições, ele não consegue se igualar a uma empresa, principalmente se for uma mega empresa. Segundo, porque tem todo esse raciocínio de sociedade, esse raciocínio social. Então, meus amigos, perceba que o sindicalista, a pessoa que foi eleita para a direção de sindicato, para representar no sindicato, ele precisa dessa proteção. Ele precisa dessa proteção para que ele consiga atuar de forma livre, para que ele consiga realizar a sua proteção e realizar o que ele tem que realizar, proteger os direitos dos empregados, de forma que ele não fique apreensivo, de forma que ele não fique com medo. Porque se seja o cipeiro ou o sindicalista, se ele não tivesse essa estabilidade e chegasse na empresa e criasse aquele alarde, aquele tumulto todo que naturalmente acontece, porque ele vai defender os interesses do empregado várias vezes contra o empregador certamente iria demiti-lo. Com certeza ele iria demiti-lo. Isso aí, você nem pense duas vezes, que isso nunca não seria, ao contrário, ele não é absurdo, ele demitiria. Até porque a empresa tem o seu poder diretivo. Ela vai fazer o que é melhor para ela. Essa é a grande realidade. Então, esse inciso 8º do artigo 8º garante essa estabilidade do registro da sua candidatura, inclusive para os suplentes, até 1 ano após o término do mandato. Terminou o mandato, ele ainda tem mais 1 ano de garantia de estabilidade. E tem várias outras informações nesse artigo 8º, mas só para comentar, essa estabilidade que eu estou falando para vocês é uma estabilidade provisória. Ela, além de estar no artigo 8º, você também vai encontrar ela lá no artigo 543, parágrafo 1º. E além dessa estabilidade, tem outras informações. A não obrigatoriedade de se filiar em sindicato. Diz também que o filiado, ainda que aposentado, também pode concorrer a cargo de direção do sindicato. Então perceba que esse artigo 8º, ele é de suma importância para o nosso estudo aqui. E como você vê, a base desse assunto está no artigo 8º, depois você vai pular para a CLT a partir do artigo 511, artigo 513, fala das prerrogativas do sindicato. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like, compartilhem, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.